Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Psicanálise Política. E eu queria fazer hoje um comentário muito rápido a partir de um registro que tem na mídia que eu achei interessante, né? E esse registro é do jornalista Reinaldo Azevedo, na Band News, do dia 26 de março passado agora, de 2020, né? E ele depois escreveu isso também de uma forma um pouco diferente na sua coluna na Folha de São Paulo no dia seguinte. O que ele falou, ele fez quase uma análise psicanalítica da personagem Bolsonaro, e eu queria comentar isso porque achei bastante interessante, né? O que ele disse, assim, de forma geral? Vou falar um pouquinho de forma geral e colocar algumas palavras aqui que ele usou, né? Ele dividiu o querer do Bolsonaro em consciente ou reconhecível, que ele usa também, e inconsciente, né? E ele comparou isso com as atitudes do Bolsonaro, que são essas de o tempo todo criar inimigos, fazer e desfazer, destruir as coisas, né? Criar inimizades, enfim. Aí ele disse o seguinte, que dentro do querer reconhecível, a gente pode ver aí uma ideia de que o Bolsonaro quer um autogolpe, né? Um autogolpe político em que talvez ele fosse apoiado pelas Forças Armadas, né? Enfim, isso é uma análise política própria aí. Mas que, do outro ponto de vista, que seria esse inconsciente, o Bolsonaro teria uma fantasia narcísica, é assim que ele usa o termo, que ele vai dizer o seguinte, né? Isso já são frases dele, né? Algumas fantasias narcísicas podem até jogar a favor de sua atividade, desde que não vire uma obsessão que o paralise alguém, né? Outras podem ir contra. Aí ele diz o seguinte, o Bolsonaro tem uma fantasia narcísica, né? Ele quer ser reconhecido como, aí aspas, aquele que está certo contra o mundo, aquele que é discriminado, aquele que estando certo não é ouvido, aquele que sabe mais que os outros por intuição, mas que não é levado em conta, né? Ele continua, a sua fantasia narcísica, de algum modo, aí já estou colocando em minhas palavras, né? É ser punido, né? É ser punido por estar certo, punido pelos homens maus, né? Ele até fala, é curioso, né? É louco isso, mas do ponto de vista inconsciente é até interessante, né? Ele continua, Bolsonaro desesperadamente quer o impeachment, ele precisa do impeachment, só o impeachment vai lhe dizer, é claro que ele está falando do ponto de vista inconsciente, ele faz essa observação, né? Só o impeachment vai lhe dizer, tá vendo Jair, você estava certo, eles eram maus mesmo, olha o que fizeram com você. E aí o Reinaldo Azevedo termina dizendo que é no ódio que o Bolsonaro vê a chance de crescer, né? Não ser odiado mais do que ser amado, né? Ali que ele vê uma chance de progresso, né? Nesse insuflar o ódio, né? E eu achei interessante a observação final, ou mais perto do final, quando ele fala que prefere exercer o poder, não porque ele gosta do poder, porque ele não se encaixa bem ali, mas porque ele ganhou do adversário. O adversário não está no lugar do poder, ele que está. É isso que o satisfaz, né? Mas ele termina dizendo que Bolsonaro pede uma punição. Eu achei essa colocação do Reinaldo Azevedo bem interessante. Primeiro é preciso dizer que assim, é um jornalista do qual eu tenho muitas discordâncias ideológicas, mas é um jornalista extremamente articulado, consistente, né? E que não traz informações inverídicas. O que eu discordo é justamente da parte, em muitos pontos, não em todos, da parte opinativa, né? Mas essa parte com relação ao Bolsonaro ficou muito interessante. E primeiro, porque foi um jornalista que fez, né? Eu fico pensando que um psicanalista mesmo, ele teria certa restrição de fazer isso. Justamente porque a gente sabe, né, que tem muito mais coisa em torno de uma pessoa, de um sujeito que fala, e a gente não pode psicanalizar ninguém à distância, né? Assim, tem preciso escutar o sujeito, apesar de ser uma pessoa pública, mas é preciso escutar. Então o psicanalista não se arriscaria a isso. Mas um jornalista pode fazer isso com esse conhecimento que ele demonstra ter, né? Sobre o que é essa dimensão inconsciente.
Por isso achei muito interessante, né? E quando ele destaca a ideia justamente da fantasia, que a gente já trabalhou num vídeo também, né, sobre os conceitos em Freud, porque a fantasia é justamente essa dimensão do sujeito que está ali, para Freud, não localizada nem conscientemente nem inconscientemente, ela faz parte das duas dimensões, porque, por um lado, a gente idealiza coisas, imagina cenas onde a gente está, imagina lugares onde a gente quer chegar. Isso é uma questão, né? Ela está presente, mas o desejo que move isso, ele é inconsciente, né? Então essa é a dimensão da fantasia que é inconsciente, o desejo que move e o modo de satisfação ou o modo de gozo que está implícito nesse lugar que se imagina, né? E que muitas vezes é bem distinto da imaginação ou dessa idealização disso que aparece como consciente, né? Do ponto de vista de desejar, por exemplo, o poder, eu imagino que ali eu encontraria alguma satisfação, é possível pensar isso, né? Mas quando chego lá, vejo que não é bem isso, que tem mais coisa, sempre acontece assim. Agora, o que eu almejo do ponto de vista da fantasia inconsciente ao atingir, por exemplo, um cargo de poder, pode ser outra coisa, né? Pode ser justamente um desejo de ruína, um desejo de fracasso. Isso existe do ponto de vista inconsciente, do ponto de vista da psicanálise, da fantasia e das articulações que essa fantasia tem, né? Então, achei interessante porque o que ele fala do Bolsonaro, né, a atitude do nosso presidente é justamente a de ir produzindo para si mesmo a derrocada, né, o tempo todo, né? Assim, não há possibilidade de diálogo, não há possibilidade de articulação. Sempre há uma certeza colocada naquele lugar, né? E os outros todos estão errados, ele está certo. É como se ele tivesse que, ao produzir a sua própria queda, ele estivesse dizendo que ele está certo, mas que os outros não entendem e os outros são maus, e se as pessoas entendessem, ele conseguiria atingir aquilo que seria o melhor para todos, o mais certo para ele, seja o que for, né? É muito interessante essa análise, né? Porque a gente pode dizer que uma dimensão que a gente percebe nessa personagem que circula no nosso cenário social e político hoje poderia ter a ver com isso desde que ele chegou nesse poder. Quando ele estava em outro lugar, isso não aparecia muito, porque ali ele estava exercendo aquilo que é a forma de satisfação que ele tem, que é aquela que já se conhece nesses 28 anos de carreira, né? Mas, estando no poder, as coisas se tornam um pouco mais claras e de uma forma muito interessante. É claro que a gente tem que saber que a gente está falando aqui, eu estou falando a partir da fala do Reinaldo Azevedo, né, o que me provocou nisso, mas a gente tem que saber que não é isso que explica. Há realmente um sujeito ali, né, um sujeito que se coloca, um sujeito do inconsciente, esse sujeito que a gente fala em psicanálise, ele está ali, mas o que determina, o que está em torno das decisões e das ações desse sujeito não se reduz apenas à sua questão inconsciente, evidentemente, né? Tudo que determina os interesses em jogo e a articulação de possibilidades em torno dessa personagem que ocupa o lugar de presidente é muito vasto e não é possível esgotar isso em nenhuma das dimensões que a gente pode falar, sociológica, antropológica, política, psicanalítica, né? Mas essa leitura psicanalítica ela é bem interessante porque ela faz a gente perceber essa inversão, né? Na verdade, não alcançar o êxito total, mas é demonstrar que está certo, mesmo que seja pelo impeachment, pela derrocada, por uma retirada de poder, ele vai continuar demonstrando que estava certo, mas que os outros não entenderam, que estavam errados, né? Então, em relação à ideia, conceito de fantasia, ela reúne essas duas dimensões, né? Tanto consciente como inconsciente, mas do ponto de vista inconsciente, ela diz respeito justamente ao lugar que o sujeito entende ou interpreta que ocupa em relação ao desejo do outro, né? O outro aí como o grande outro de Lacan, e também ao lugar que ele ocupa no gozo do outro, né? Na relação com a questão pulsional que o outro coloca, né? Como objeto de satisfação. O eu, o ego, ele se defende disso, né? E talvez até produzindo muitas vezes uma posição que parece ir contra a ideia de que você ali é um determinado objeto de gozo, né?
Enfim, você pode negar essa posição, você pode ter várias formas de se posicionar de forma diferente à sua fantasia mesmo, aquilo que está no seu desejo, né? Então existe um desejo, existem desejos de ser punido, né? E que se realiza na fantasia por vias tortas, né? Tem um texto de Freud em que Freud fala sobre os arruinados pelo êxito, né? É muito interessante. Mas também a gente pode ter essa outra dimensão narcísica, aí usando o termo que ele usou, mais conceitualmente, em que é preciso manter a fantasia de que você é que está certo, que você é realmente o escolhido, né? Você é o mito, ou, quem sabe, o Messias. Uma questão.